Fala galera, Evandro Fusari aqui mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Tão bem, né? Tão bem. Que episódio de One Piece. Finalmente, o desfecho de Egghead e com muita informação boa pra você deixar viva na mente, porque ela se conecta com o arco que vamos entrar no anime agora, com Elbaf, desde a morte do Vegapunk, o seu real significado e o destino de Emmett, que ainda vai voltar e talvez você não tenha percebido muito bem isso. Assista esse vídeo até o final, tá bem legal, coisas pra você manter na mente aí, porque tem muita informação interessante e uma das cenas mais legais da marinha do mundo de One Piece. Pois é, Kizaru com Akainu conversando é muito profundo. Se você é a pior geração, primeiro vê se você tá inscrito aí. Como é que você tá assistindo aqui e não tá inscrito? Pô, agora e depois deixa um like aí pra dar uma força pra esse vídeo. Agora com vocês tudo sobre One Piece 1154. Então vamos lá, pior geração. Nosso episódio começa ali no navio que está indo em direção a Elbaf. O Luffy tá no Gear 5 ainda agradecendo o robô gigante pela ajuda, mas o Emmett infelizmente não reage. Espero que o Emmett seja resgatado mais tarde e temos dicas de que isto vai acontecer, né? Eu gostaria de ver ele na guerra final com o Joy Boy dos tempos atuais, assim como o Zunisha. Tantos aliados de Joy Boy aparecem, mas sempre tem um pedido de desculpas. Agora é o momento deles se redimirem. A redenção dos companheiros de Joy Boy. Agora aqui temos uma das maiores revelações de One Piece na questão de poder. Tudo porque uma pequena fala que pode ser perdida em um momento de desatenção. Dory e Brog dizem que não consegue sentir a presença dos inimigos porque todos desmaiaram. E comentam que aquele Haki do Conquistador de Joy Boy não possuía qualquer tipo de hostilidade. Só que era até mesmo mais forte que o Haki do Ruivo. E uau! Primeiro que quem está nos tempos atuais do mangá sabe que o Shanks pode ter uma conexão a mais aí com uma certa família que eu não vou dar isso. Eu sei que vocês veem o mangá também, né? Mas eu não gosto de dar spoiler aqui no episódio. Vocês sabem de que eu tô falando. E o Shanks pode ser descendente aí de uma figura imponente dos tempos antigos. E assim, o Haki de Joy Boy, sendo comparado ao Haki do Shanks, é simplesmente algo magnífico. Confirma que o Shanks é o nosso Roger 2.0. Sim, podemos ver isso em primeira mão, o céu se dividindo e como essa liberação de Haki é mais forte que a de Shanks. E quando eu falo de um Roger 2.0 é porque ele representa o rei dos piratas nessa era. Pensem o seguinte, o Luffy ele nunca disse que queria superar o Roger, ele nem cita o nome do Roger, ele fala o antigo rei pirata. Ele sempre quis superar o Shanks. E Oda coloca aqui o Shanks representando o Roger porque nós vamos saber que quando o Luffy passar o Ruivo, ele automaticamente passou o Rei dos Piratas. E quando falamos aqui do nível, do potencial de Haki do Shanks é simplesmente incrível. Ele consegue afastar inimigos como um almirante. Lembrem-se disso. Ryokugyu recuou imediatamente com o Haki do Shanks sozinho. No próprio filme Red, tudo bem que não é canônico, mas temos ali uns almirantes de calibre mais alto suando frio com o Haki do Ruivo. O do Joy Boy vaporizou instantaneamente o do Gorosei, então isso é insano, né? O mais legal é sabermos que o Luffy precisa chegar nesse nível de Haki. Lembrando, galera, que Haki do Rei, diferente do Haki de armamento e de visão, não pode ser treinado para ficar mais forte. É uma habilidade que só se fortalece passivamente conforme a sua determinação também cresce. Quanto mais selvagens as lutas, mais a sua vontade é posta à prova, sempre seguindo sem se abalar, o seu Haki também acaba crescendo. Bom, temos então o navio de Elbaf e o Thousand Suns zarpando juntos em direção a Elbaf. Em alguma parte do mundo temos Morgans, Wapol e Vivi lá na sede do Jornal Mundial. O Morgans está animado, preparando as próximas manchetes para espalhar o medo pelo mundo. Lau versus Barba Negra, Kid versus Ruivo, Chapéu de Palha assassinando o Vegapunk. Mas a Vivi rebate o chamando de mentiroso. Nenhuma pessoa inteligente no mundo acreditaria nas notícias falsas de Morgans das fake news. Vivi confronta o Morgans enquanto o Wapol tenta acalmá-la, já que eles não tinham para onde ir naquele momento. Já Morgans, ele fica frustrado porque Vivi não teme suas ameaças e por fim diz que não se importa se o mundo afundar, já que seu lar é nos céus. Talvez essa seja a sua era agora. Eu adoro essa fala do Morgans, é um personagem muito misterioso, mas muito legal ao mesmo tempo. Eu acho que ele vai ter um papel importante, tá bom? Como sempre teve, desde God Valley até o Rei dos Piratas, o tesouro nomeado One Piece, a foto de Luffy versão Nika. Por mais que o Morgans seja bem arrogante, ele é o link de informações do mundo. E lembrando que o Oda deixou em aberto a sua real identidade num dos últimos SBS quando se questiona por que o Morgans nunca sai da sua forma de albatroz.
Interessante isso, né? Quantas afrontas de Vivi? Não parece muito agora, mas esse relacionamento contencioso com o Morgan pode realmente significar problemas reais para a Vivi em breve. Lembrem, ela é procurada pelo próprio Imu, que queria ela viva. E mesmo que o Morgan tenha mostrado alguma resistência ao governo mundial ultimamente, lembre, ele ainda está no bolso de trás de pagamentos do governo mundial. Então pode chegar um momento em que ele desista da sua localização e entregue a Vivi, ou tente entregar a Vivi para parar de ser procurado. Bom, mudamos para a ilha da sua cabeça, a cabeça de ovo, nos arredores. Que infame essa piada. Nos arredores ali vemos Sentomaru deixando a ilha um pequeno barco. Ele está chorando. Eu fico feliz que Oda mostrou esse pequeno quadrinho porque o Sentomaru é um desertor agora e não pode mais voltar para a marinha. E relendo o mangá, inclusive, o barril que o Sentomaru levou em seu barco pode não ser de mantimentos, pode conter na verdade o Edson, que está bem vivo. Não vimos explicitamente sua morte, lembrem disso, e sabemos o que isso significa em One Piece. Sem corpo, sem confirmação, pode voltar a qualquer momento. Agora a parte mais interessante é notar que enquanto Sentomaru rema para longe, você pode ver no convés de um navio da marinha alguém observando. É o Kizaru, vendo Sentomaru, seu grande amigo, remando para longe. O que é outro momento bem doloroso. Toda a composição dessa cena é belíssima, meus amigos. Combina muito aí com a demonstração mais explosiva de emoções. Sentomaru chamava Kizaru de tio, eles tinham um vínculo muito forte e o almirante deixando ele partir e não relatando ele como um desertor é realmente uma cena muito legal. O Akainu, porém, lá da sua mesa, tenta chamar os marinheiros de Egghead, mas estão todos caídos. Não há resposta. Finalmente Kizaru se levanta e atende a ligação. Ele foi o único que sobrou em pé. E Akainu pergunta sobre a segurança de Saturno e da usina de energia, ao qual Kizaru avisa que vai pedir para os jovens fuzileiros navais relatarem tudo quando eles acordarem. Porém, Akainu rebate e diz que Kizaru está fazendo um péssimo trabalho, um trabalho pela metade. E o Kizaru responde a Akainu seriamente e pergunta a Sakazuki se ele já matou seu melhor amigo. Enquanto ele diz isso, vemos esse mini flashback da amizade de Kizaru e Vegapunk, como o dia que eles se conheceram, ou quando Vegapunk começa a construir Egghead. E aqui uma cena nova, né, que é descobrir que foi o Kizaru que recrutou o Dr. Vegapunk para o governo mundial. Isso aqui é tão legal, galera, porque desde a introdução do Kizaru ali em meados de Shabou, de todas as informações que tínhamos em volta dele, era que ele era assim um guarda-costas do Dr. Vegapunk. Lembrem de todo esse tempo, até me arrepio de lembrar da revelação do Dr. Vegapunk e descobrirmos qual que era a conexão do Kizaru. Inclusive tinha uma teoria muito antiga do próprio Kizaru ser o Dr. Vegapunk por conta do esquema de cores listrados, numa silhueta que o Vegapunk apareceu, e também por conta do Almirante usar esse. Então assim, é muito legal nós chegarmos nos finalmente, mas você voltar em retrocesso e for pegando todas essas migalhas, essas pistas deixadas pelo Oda, né? E assim, perdido em memórias, Borsalino retorna ao presente e então Kizaru grita em lágrimas. Estou sendo mole, Sakazuki? Se você tem tempo para duvidar da minha habilidade, então venha e confira você mesmo. E o Akainu fica chocado ao ouvir o tom de voz de Kizaru e continuando as surpresas, o Akainu diz pausadamente: sinto muito, irmão. E assim, uau, galera. Kizaru gritando com o Sakazuki e o Sakazuki pedindo desculpas é uma das cenas número 1 da animação pra mim, né? Porque você ouvir aqui a voz por trás da emoção do Borsalino, vou ser sincero, essa aqui é a melhor cena do episódio e talvez de toda a marinha, porque é muito interessante ver isso, né? O próprio Akainu, desde quando o Kuma estava cruzando a Red Line, ele já ficou pensativo em relação ao governo mundial. Eu tô sentindo aqui uma certa resistência nascendo dentro do Sakazuki, ainda mais com essa cena. Lembrem de uma história de capa, inclusive, que o Akainu surge com uma espada tatuada no seu braço. Então ele pode acabar sendo um agente da SWORD. Lembrando que agentes da SWORD têm que entregar sua carta de demissão. Um almirante de frota pode fazer isso? Não, mas talvez ele continue agindo internamente ali, chegou ao posto de almirante de frota, mudou sua cabeça. Eu acho que a gente vai ter que ter uma história de fundo especificamente pro Akainu para descobrir por que ele ficou tão absoluto na sua justiça, né? E o Kizaru perguntando ao Akainu se ele já teve que matar seu melhor amigo pode ser uma preparação para a história de fundo do Akainu e do Dragon, né? Que, bom, possivelmente trabalharam juntos. Lembre que em Marineford o Akainu nunca chamou o Luffy de Luffy, nunca falou o nome dele, ele sempre falava o filho do Dragon, deixando um tom de desgosto aí em relação ao pai do Luffy. Como sabemos, Dragon
foi um marinheiro e possivelmente eles eram amigos bem próximos. Quem leu God Valley, todo o flashback que já aconteceu aí, já deduziu um pouquinho do que vem aí, né? Ambos vêm da justiça, só que seguiram caminhos diferentes, tentando alcançá-las de maneiras opostas. Pode ser inclusive uma parábola interessante sobre a pessoa que tentou fazer seu melhor por dentro e outra que viu o sistema como corrupto demais para ser salvo por dentro, que cabe até pro Kuzan ou o Kiji também, né? Já o Kizaru chamando o Vegapunk de melhor amigo é muito legal. Mas que ele tem a Akainu e eles têm esse vínculo de irmãos, eles são restritos pelos duros códigos militares que eles seguem, que impedem eles de expressarem isso de uma forma mais clara. Já com o Vegapunk, o Kizaru podia se soltar, ele até dançava aqui em Egghead, né? E eu acho que o Kizaru, ele nunca encontrou na sua vida de marinheiro a normalidade de uma amizade verdadeira. E ver no flashback o quão preguiçoso o já almirante Kizaru surge fazendo trabalho braçal pro Vegapunk só mostra o quanto ele realmente amava o doutor e o quanto é doloroso pra ele nessa cena. E claro, né, por que ele matou o Vegapunk? Você se pergunta, se ele tá chorando aqui agora. Esse é o ponto do arco do personagem de Kizaru e o que torna One Piece tão grandioso. Nem todo mundo tem que ser bonzinho nesse mundo, nem todo mundo as coisas são cinzentas. O Kizaru mesmo disse, ele é uma engrenagem e uma máquina incapaz de entender as coisas que são realmente importantes quando a coisa aperta. Tivemos algo muito parecido com o Garp, lá em Marineford. Ele teve a guerra inteira para ajudar o Ace, mas ele escolheu não fazer isso até o momento em que viu seu neto muito perto de resgatá-lo. Isso foi o suficiente para ele entender o que realmente é importante e deixar o Luffy passar por ele. E aqui nos foi mostrado o outro lado da moeda. Ele escolheu totalmente o dever em vez de suas relações e agora ele vai ter que pagar o preço com essa culpa para o resto da vida. Ele escolheu cumprir seu dever até o amargo fim, mas ele não deu tudo de si na luta contra o Luffy mesmo. E olha que interessante, no flashback que tem nesse episódio, vemos ele matando o Vegapunk, mas da perspectiva do Kizaru, que nesse episódio já está atrás. Nós já vimos essa morte pela frente, onde ela soa muito brutal, mas notem que ele perfurou o buraco aberto por Saturno, nos indicando que ele estava livrando seu amigo do sofrimento e da dor e não simplesmente apenas o matando. Ele só queria que o doutor não sofresse no final das contas. E no final, apesar do Saturno ter causado ferimento mortal, o Kizaru não achou apropriado deixar Vegapunk sofrer e instintivamente atirou através do mesmo buraco e fez questão de parar instantaneamente o coração de Vegapunk. A dor é refletida pelos seus óculos que nunca mostram os seus olhos, mas que não podem conter as lágrimas que dali escorrem. E além dessas emoções e seu grito, eu acho que a Akainu sentir simpatia pelo Kizaru é o mais chocante de tudo, né galera? Porque nós sempre vimos ele tão duro, resistente, ninguém esperava que ele se desculpasse com alguém. Ele realmente tem respeito pelo Kizaru e entende, ou tenta entender sua posição. Quem poderia imaginar que a conversa entre dois almirantes traria uma das maiores reviravoltas dessa trama? Sakazuki nunca demonstrou remorso por nada que fez, muito menos se desculpou diretamente com alguém. Muitas pessoas vão se deixar levar pela raiva, insubordinação, da explosão de Borsalino, mas esta é uma interação genuína entre amigos. Aramaki adora o chão que Akainu pisa e Isho não respeita devido às suas diferenças ideológicas, mas Borsalino e Sakazuki cresceram juntos na marinha. Ficarei surpreso se isso tiver algum impacto real no relacionamento deles daqui pra frente. Esse episódio me dá esperanças que Oda tenha planos para que Kizaru acabe tendo uma luta total do lado dos mocinhos e saia dessa engrenagem. Afinal, o grande vilão não é a marinha, eles apenas seguem ordem de um controlador de marionetes maior do que eles, que é o governo mundial. Voltando então para o navio de Elbaf, vemos a tripulação do Chapéu de Palha bebendo, o Sanji está lá dentro do navio, pensativo, o Dr. Vegapunk, e temos uma cena super agridoce aqui, porque começa um flashback 2 semanas antes do incidente de Egghead. O Shaka ele descobriu que houve mudanças nos dados da usina de energia, então ele mostrou a informação para Stella e Pitágoras. A energia usada nos Serafins estava sendo aumentada gradualmente e alguém estava adulterando Mother Flame para roubar sua energia. Como os três tinham um álibi, eles começaram a ficar de olho nos outros Vegapunk. Stella achava que era a Lilith, o que é legal porque no começo do caso do traidor mesmo, ela foi nossa primeira aposta. Tudo porque as bestas marinhas mecânicas estavam sequestrando os agentes da Cypher Pool e era a Lilith que comandava eles. Após isso, eles decidem se desconectar de Punk Records
para não alertar o traidor. E uma semana depois eles descobriram o verdadeiro culpado, York, que sincronizou memórias falsas e também manipulou vídeos do Dendemushi, modificando os registros para controlar as bestas marinhas e até fazer nós mesmos desconfiar da Lilith. E agora vocês podem se perguntar, por que não matar a York ou desligar ela aqui? É como o Vegapunk diz, ele se deixou levar pela ganância, ainda personificou ela em uma coisa viva. É o velho caso da alta inteligência, baixa sabedoria. A inteligência está relacionada com a capacidade de pensar, raciocinar de forma eficiente. A sabedoria, por outro lado, envolve uma compreensão mais profunda e uma aplicação sensata desse conhecimento para viver bem e tomar decisões ponderadas. Mas Vegapunk fazer clones de si mesmo com base no mal, violência, ganância, acaba por ser seu erro final com um custo bem alto, uma traição. Mesmo assim, por que não desligar York assim que descobriram? Porque York, galera, era a única coisa que estava entre o governo mundial e a aniquilação completa da ilha de Egghead. Porque o governo mundial iria matar os outros Vegapunks por pesquisarem o século perdido de qualquer maneira. York já havia falado com os anciões, eles não podiam fazer mais nada para mudar isso. Então salvar o que puderem tem mais prioridade do que caçar York e até mandar já um alerta para eles. Além disso, se eles tivessem deixado transparecer que sabiam sobre York, os anciões teriam sido muito mais completos em tentar frustrar qualquer retaliação que ele pudesse ter planejado. Lembre-se que os Gorosei têm círculos de invocação e podem se teleportar a qualquer momento. Então, ao contrário de como realmente aconteceu, onde eles não tinham ideia até o instante que a mensagem começou a tocar, os Vegapunks acabaram fazendo um bom trabalho em segurar a informação e trabalhar com isso, né? Porque 6 dias atrás, Lulusia foi eliminada. E após ouvir sobre o que aconteceu com Lulusia, Vegapunk já deduziu que York tinha roubado uma parte de Mother Flame, então ela enviou para o governo mundial usando uma besta marinha, mais uma vez confirmando que o que vimos era Uranus e quase com certeza a fonte de energia para aquela arma antiga em particular foi destruída ou se esgotou durante o século perdido e eles não tiveram como utilizá-la até os tempos atuais. Vegapunk Stella manda preparar o navio para que os habitantes de Egghead possam escapar, mas isso não era uma opção para eles, porque todas as bases da marinha já receberam ordens secretas para prendê-los e iriam persegui-los até o fim do mundo. Então, ao invés de ter uma morte vazia, fariam o que Ohara fez há 22 anos atrás. Agora, temos uma fala muito legal aqui, né? Na frente do cérebro do Vegapunk, Pitágoras pergunta o que exatamente é a morte para eles. E já vamos falar um pouquinho mais disso, tá? Stella disse que há mais uma tecnologia que deve ser protegida, que é a máquina de criar nuvens-ilhas, porque as nuvens insulares podem ser muito úteis para a humanidade se o mundo afundar. Isso aqui é importante porque eu tinha esquecido completamente disso quando a gente vai falar dos tempos atuais do mangá, principalmente, das nuvens insulares. A gente está falando muito sobre navio, construção, Noah, mas as nuvens vão acabar ajudando as pessoas, o que basicamente comprova que sim, o nível do mar vai subir e as pessoas vão ter que ser resgatadas nessas nuvens. Eu acho muito interessante, confirma que o mundo inteiro vai afundar com toda certeza. Depois disso vemos Vegapunk começando a modificar o interior do robô gigante para abrigar o Dendemushi e um dia York o encontrou e perguntou a Vegapunk o que ele estava fazendo. O Vegapunk desconversou, dizendo que estava testando Mother Flame em busca da sua energia desconhecida. Em seus pensamentos, ele nos diz que o fato de a chama-mãe ainda ser imperfeita é a única esperança que eles têm. E há 2 dias, Vegapunk, Shaka e Pitágoras fizeram as gravações para a transmissão mundial e por isso que só vimos os 3 no vídeo. Depois das gravações, eles apagaram suas memórias durante as últimas 2 semanas, dessa forma seu plano nunca seria exposto. Sabendo que o conhecimento sobre York ser um traidor também seria apagado, Vegapunk deixa uma carta para si mesmo dizendo que sua pesquisa vazou para o governo mundial e que eles morreriam em breve, mas uma contramedida foi preparada. Por fim, a carta pede que Vegapunk confie em si mesmo e morra. E as reações dele são muito boas, que com cada nova informação chegando, Bonnie, Luffy, Yonkou, Gorosei, Almirantes, eles acordaram já ao meio de um caos, no meio do incidente. E a reação do Vegapunk à traição de York foi genuína, porque ele apagou sua própria memória. E a última mensagem do Vegapunk para Vegapunk é: tenha fé e morra. Significa que ele morreu, talvez sem saber porque deveria se deixar morrer, mas ele confiava muito no seu eu do passado. Basicamente, tanto os mocinhos quanto os bandidos têm um Vegapunk para si agora. Curiosamente, Lilith é quem nos fala do sol de energia infinita e York sabe sobre Mother Flame. Lembrando que Elbaf é o lugar para descobrirmos mais sobre Nika, Deus Sol original. Porém, sabe o que é mais legal nesse episódio? Os tons filosóficos. O que significa a morte para os Vegapunks? Marte, quando acha a cabeça de Stella,
pergunta a mesma coisa. O que significa morrer? Onde fica a consciência? A fruta do Vegapunk não renasceu porque seu cérebro continua a crescer. E agora entra a parte mais filosófica da coisa. Vegapunk está morto. Lilith e York agora se tornaram o Vegapunk de verdade. O Oda usou aqui o paradoxo do navio de Teseu. Conhece paradoxo? Imagine que você tem um barco inteiro de madeira. Aí você vai lá e troca uma das tábuas por outra de alumínio. O barco ainda é o mesmo, só que agora tem um pedaço de alumínio. Agora vamos supor que você tenha gostado tanto da ideia e vai substituindo toda a madeira por alumínio. Parte por parte. Troca o convés, troca os mastros, troca o timão, troca o leme. Ao final da reforma você vai ter um barco de alumínio, não mais um de madeira. Ou seja, você vai ter outro barco. Mas, quando foi que o barco de madeira deixou de ser o barco de madeira e virou de alumínio? Foi na última peça que você trocou ou foi na primeira? Ou talvez logo depois que você passou da metade? Quando Stella deixou de ser Vegapunk? Quando separou seus aspectos? Quando tirou seu cérebro? Ou quando ele morreu? Legal isso, né? Mas ainda com essa cena do Marte ruminando sobre a natureza da vida ao observar o tanque cerebral. A fruta do diabo em si acaba por ser a resposta de Oda à questão filosófica do navio de Teseu. Se a fruta não pode ser transferida, Vegapunk não está realmente morto. Seu cérebro ainda está funcionando, só o resto do corpo não. Mesmo ignorando a clonagem, eles poderiam simplesmente reconstruir um corpo de robô que pudesse se conectar novamente a Punk Records. Mas voltando, né, a cena muda para o momento em que o Vegapunk está com Sanji, Atlas, Frank, eles estavam pilotando o Vega 08 em direção à parte inferior de Egghead, e o Vegapunk diz ao Sanji que ele nunca pretendeu voltar e que ele vai permanecer em Egghead. O Vegapunk também diz que, se possível, ele quer que Sanji o deixe morrer, porque ele sente que, se morrer, algo importante vai acontecer. Sanji, claro, reluta, né, sobre o pedido, mas Vegapunk tem mais uma coisa a dizer. É sobre One Piece. Ele deseja que os chapéus de palha encontrem isso. Cara, isso aqui é muito louco. Olha, até me emociona. No ápice de tudo, voltamos ao presente. Os piratas gigantes guerreiros estão comemorando com seus amigos. O Sop encontrou os velhos guerreiros de muito tempo atrás e então eles partem para as terras das fábulas. Elbaf. E assim, galera, por que Vegapunk deseja que os chapéus de palha encontrem One Piece? Ele não conhecia eles e certamente isso não veio apenas pela ajuda que recebeu. Certamente tem a ver com Luffy na forma de Nika. Vegapunk leu sobre esse deus nas escritas de Ohara. Apesar da comemoração, essa parte com Sanji no final é super agridoce. Ele estava lá com Luffy e teve que carregar o corpo de Vegapunk. E é uma pena que eles não tenham cumprido o dever de proteger o velho, o que torna essa cena muito interessante e o ápice de tudo. Bom, e finalmente partimos para Elbaf e um dos melhores episódios do arco de Egghead. E é isso, galera. Nossa, que episódio fantástico, sensacional. Consegue teorizar alguma coisa a partir daqui? Deixa nos comentários, quero saber o que vocês pensam. Se gostou, deixa um like também. Até a próxima. Valeu por assistir e a gente se vê em Elbaf. Fui!